Segundo a Sagrada Escritura e a tradição da Igreja, o homem foi criado em um estado de perfeição original, caracterizado por profunda harmonia. Harmonia entre a criatura e o Criador, harmonia interior da alma, harmonia entre corpo e alma, harmonia do homem com a criação. Então, nós vamos poder ver isso lá em Gênesis 2, Gênesis 3, no relato do paraíso, no relato da formação do homem, onde a gente identifica essa harmonia entre o Criador e a criatura. Mas essa condição não significa ausência de limites, né, mas presença de ordem, chamada pela teologia de justiça original. E essa relação entre Deus e o homem pode ser compreendida como uma unidade simbólica. E a palavra símbolo, que vem do grego symbolon, significa literalmente isso, sim, duas e bolon partes. Né? Então, duas partes que se correspondem e se unem. Na antiguidade, o símbolo ele era um objeto que era partido em dois, e cujas metades, quando reunidas, confirmavam uma identidade ou uma aliança. Então, assim, o homem e Deus formavam, por assim dizer, um símbolo vivo. O homem encontrava seu sentido em Deus e Deus se comunicava ao homem. E o que nós vamos ver no capítulo 3 de Gênesis, que é em relação ao pecado original e justamente essa ruptura do símbolo, nós vamos ver ali que o pecado original não é apenas uma transgressão moral, mas é uma ruptura ontológica e relacional. Então, aqui aparece o termo oposto ao símbolo, diabolos. O que o serpente, o que o diabo faz? Ele faz diabolia, diabolia. Dia é separar, é dividir, lançar longe, e bolon é a parte. Né? Então, o diabo ele vem para romper essa unidade simbólica. Essa unidade que havia entre o Criador e a criatura, aqui é rompida. Então, o diabo é aquele que rompe. E com o pecado, rompe-se a comunhão com Deus, rompe-se a unidade interior do homem, as potências da alma entram em desordem e o sofrimento passa a marcar a experiência humana. Portanto, o sofrimento não tem sua raiz última apenas em fatores psicológicos, sociais ou biológicos, mas na separação entre a criatura e o Criador. A fonte de todo o sofrimento humano está aqui. Como ensina Santo Agostinho, o homem torna-se inquieto porque se afastou do seu fim último, que é Deus. Bom, se esse conteúdo está te agradando de alguma forma, se você está gostando desse conteúdo, eu peço para você se inscrever neste canal, comentar, mandar para os seus amigos. Eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas. Quais as consequências antropológicas dessa ruptura? São Tomás de Aquino ele explica que o pecado original consiste principalmente na privação da justiça original, ou seja, isso gera desordem da razão, enfraquecimento da vontade, descontrole das paixões, ruptura da unidade interior. O homem ele permanece imagem de Deus, mas uma imagem ferida, fragmentada, incapaz de restaurar por si mesma a comunhão perdida. E essa fragmentação explica todo o nosso conflito interior, essa experiência de vazio que nós sentimos, essa dificuldade de amar plenamente e essa tendência que nós temos ao pecado. E a salvação cristã, ela não é apenas um perdão jurídico, mas uma reintegração da unidade perdida. Então, Cristo, ele é apresentado pelos padres da igreja como aquele que recapitula a humanidade caída, reconcilia o homem com Deus. E ele é quem restaura o símbolo rompido. Em Cristo, o símbolo é plenamente restaurado, porque ele é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, unidos sem confusão e sem separação. Ele é o símbolo perfeito, onde as duas partes se reencontram definitivamente. E a igreja ensina que os sacramentos eles não são apenas sinais externos, mas são sinais eficazes da graça.
São Tomás de Aquino, ele define o sacramento como um sinal de uma realidade sagrada enquanto santifica o homem. Ou seja, o sacramento, ele significa a união com Deus e ele realiza efetivamente essa união. E cada sacramento atua como um instrumento de restauração simbólica. O batismo, por exemplo, ele apaga o pecado original. Ele restaura a comunhão fundamental com Deus. Ele insere o homem novamente na ordem da graça. A confissão, ela repara as rupturas causadas pelo pecado pessoal, restaura a amizade com Deus e recompõe a unidade interior da alma. E a Eucaristia, ela une o homem a Cristo de modo real e substancial e fortalece a vida divina na alma, antecipa a comunhão plena no céu. Assim, os sacramentos, eles devolvem ao homem o símbolo perdido, não como metáfora, mas como realidade viva. Podemos sintetizar o conteúdo que foi dito até agora, né, da seguinte forma: o homem ele foi criado em unidade com Deus, o símbolo. O pecado rompe essa unidade, diabolo, e o sofrimento nasce dessa ruptura. E Cristo restaura a comunhão perdida. E os sacramentos, eles aplicam essa restauração à vida concreta do homem. A verdadeira terapia do ser humano não consiste apenas em aliviar sintomas, mas em reintegrar a pessoa à comunhão com Deus, que é fonte última da ordem, da paz e da felicidade.